Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta com mais um programa sobre os auspícios de Deus, Jesus, mentores e colaboradores do canal. Claro, depois de um longo e tenebroso inverno, a gente está de volta. Isso é que é bom, né? Hoje vamos tratar de um assunto bastante polêmico que mexe com a gente, visto que ainda acontece, que é a escravidão dentro da lei de liberdade, com as questões de 829 a 832. De todas as condições que hoje repudiamos, é a subjugação de um ser humano a outro. Mesmo em pleno século XXI, existe todo tipo de escravidão, que são aquelas não declaradas, né? Mas com o apoio da lei, como acontece nos países árabes, quando falamos das burcas para as mulheres, a falsa liberdade que elas têm. Mas não estou aqui para me intrometer em assuntos que não me competem, mesmo porque supostamente estamos convivendo todos em liberdade, aqui no Brasil, desde 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea pela regente do Brasil, a Princesa Isabel. Nesse pensamento, querendo ou não, cada país ou pessoa que ainda promove esse tipo de violência terá o que merece. Vamos aos ensinos dos espíritos sobre esse assunto. No comentário feito pelo espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, nos diz que somos todos escravos das consequências dos nossos pensamentos. Para chegar a esse momento de sua reflexão, Miramês inicia citando a questão 536. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Não tem jeito. Ele permite que os homens escravizem os homens e usa esse meio para educá-los, tanto a um como a outro, porque nada se perde na grande extensão dos meios educativos. Temos uma notória trajetória de Emmanuel, de senador romano, com quem teve uma conversa com Jesus, a escravo de Pompeia, onde desencarnou na erupção do vulcão Vesúvio. Nestório, escravo judeu de Efésio, era senador, de volta para o resgate de suas faltas em busca da evolução. Foi na personalidade de Nestório que o judeu grego na Ásia Menor, cristão humilde das catacumbas de Roma, que Emmanuel iniciou sua tarefa de obreiro do Evangelho. Morreu na arena entre milhares de cristãos, crianças, jovens e velhos, servindo de espetáculo para uma plateia. E aí, lembra-nos, Miramês, que matar e escravizar são fatos que acontecem em mundos de privações e de provas e expiações. Quem pode mudar esses acontecimentos? Somente o tempo. As almas sairão certamente da escuridão quando acenderem a luz na intimidade da consciência. Jesus veio ao mundo, ao encontro da humanidade, para libertar os espíritos como eles mesmos devem se libertar desses atos primitivos, limpando os seus caminhos, as nódoas negras provocadas pela escravidão e matanças. A espiritualidade reforça que a escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Na questão 830, a inquietação de Kardec quanto aos costumes de um povo que usa a escravidão como algo natural, e a espiritualidade responde que o mal é sempre o mal e não há sofisma que faça que se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispunha para compreendê-lo. Não se deve sempre olhar para trás.
Se há algum sofrimento no mundo, que se faça qual Jesus. Trabalhe-se para o aprimoramento dessa criatura e que não se passe por isso a viver o que ela vive. A compaixão desmedida retrocede os próprios sentimentos. Cada um recebe o que merece na pauta do tempo. Quando falamos da justiça divina, a questão 831 nos coloca em xeque-mate. Vejam só por quê. Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Resposta: sim, mas para que estas as elevem. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalhos munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. No estudo de Miramês, é ressaltado que a lei nos fala que os fortes devem ajudar os fracos e, consequentemente, os inteligentes instruírem aos que não alcançaram o dom de saber. Entretanto, os mais fortes abusam dos mais fracos e fazem deles escravos, até mesmo colocando-os no mercado ao qual mercadoria. Atualmente o fazem por meios indiretos, mas assim acontece, e ao invés de os instruírem, servem-se deles para aumentar o seu orgulho. As raças mais fortes e mais ricas escravizam as subdesenvolvidas, emprestam-lhes o dinheiro em condições tais que nunca acabam de pagar, pois eles mesmos, os ricos, não o desejam, permanecendo infiltrados no país em decadência, dominando e tirando seus poucos celeiros o muito de que não precisam. Todavia, isso sempre aconteceu. As desigualdades, portanto, existem por causa das diferentes idades espirituais das almas. Isto é justiça. É o próprio amor que nos coloca nessas condições por merecimento. Da opressão de certas raças sofrem, ganhar-se-á com isso no futuro. Ainda há aqueles, como Kardec pergunta na questão 832, que tratam com humanidade os seus escravos? E se isso tem algum mérito? A espiritualidade responde que o que esses compreendem melhor, os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas, nem por isso, deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Miramês nos fala que o Cristo veio para nos dar uma nova noção de liberdade, tirando o homem da escravidão da terra, colocando-o na obediência a Deus. No fundo, todos somos dependentes uns dos outros, no que tange às necessidades, principalmente no mundo em que encontramos, dando os nossos testemunhos. Se não queremos ser escravos, basta que amemos aos que nos escravizam. Entendamos essa lei de amor e ficaremos livres. Certamente que todas as criaturas querem ser perfeitamente livres, até mesmo das leis que as disciplinam. Todavia, ainda não podem ter liberdade. Somente Deus tem a liberdade absoluta, porque Ele cria as condições que deseja para a sua vida. E, de certo modo, estamos sempre ligados uns aos outros. E porque os espíritos mesmo os mais evoluídos, trabalham em conjunto. A dependência a Deus é eterna. De certo modo, estamos sempre ligados uns aos outros, porque os espíritos, mesmo os mais evoluídos, trabalham em conjunto. O que nos traz a liberdade interna é o cumprimento das leis de Deus, as quais o amor serve como veículo. Não devemos
nos preocupar com os costumes dos povos, mesmo os mais primitivos, que eles asseguram, onde servem de lei certa paz para os que vivem em conjunto por sintonia. Me despeço aqui na certeza da sabedoria de Deus, nos colocou como irmãos da grande fraternidade universal, eterna. Paz e luz.